Irmãos, abram suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 2. Vamos ler o versículo 5. Lembra, pois, de onde caíste, arrepende e pratica as primeiras obras, pois senão, venho imediatamente a ti e tirarei teu candeeiro de seu lugar. Pai amado, em nome do teu grandioso Filho Jesus, que nesta hora, Senhor, tua misericórdia caia de maneira tão especial sobre nós aqui, para que nós tenhamos um só coração para receber a tua palavra, para que nós venhamos ouvir tua palavra não de maneira religiosa, não como meros espectadores, mas como aqueles que estão famintos por te ouvir, desejosos de serem conduzidos pelo teu falar. Senhor, que a tua graça se derrame na tua palavra, que o teu coração se abra diante de nós nesta noite, porque nós estamos aqui precisando de ti, Senhor. Senhor, esse não é um texto qualquer, esse texto tem um fato, tem uma história, esse texto tem uma razão, esse texto tem algo a ver com os nossos dias, e o Senhor nos deixou ele aqui na tua palavra. E pedimos que teu Espírito Santo venha conduzi-lo no nosso coração. Só ele pode revelar-nos toda a grandiosidade do Senhor nesse texto. Só ele pode fazer-nos sentir aquilo que o Senhor sente quando o Senhor olha para a tua igreja. Só ele pode nos levar de volta e sentir aquilo que João sentiu quando ele escreveu este texto para a igreja de Éfeso. Senhor, queremos que o teu Espírito venha fazer isto nesta noite, Senhor. Não queremos aqui de maneira intelectual tocar tua palavra. Queremos que o nosso coração venha a ser rasgado pela tua palavra. Queremos que a tua palavra penetre no nosso coração. Porque, Senhor, a tua igreja precisa, Senhor, a tua igreja necessita. Senhor, ela está desapercebida, ela está envolvida por práticas estranhas. Teu povo tem se entulhado de coisas. Teu povo tem perdido o verdadeiro sentido da vocação celestial. Teu povo nessa terra tem caminhado em torno de ídolos e não tem olhado para ti. Senhor, nós queremos nesta noite colocar o nosso coração diante da tua palavra e pedir que o Senhor nos fale sem reservas, sem rodeios. Vem, Senhor, fala abertamente ao nosso coração. Senhor, se um dia, face a face, nós queremos te ver, então vem falar hoje face a face conosco, Senhor. Senhor, nós te imploramos em nome do teu Filho Jesus. Nós te pedimos, Senhor, confiados no teu grande amor. Nós te pedimos aqui, Senhor, porque nós não temos uma outra saída a não ser te clamar. Fala conosco, Senhor. Fala por misericórdia. Fala, Senhor, porque nós confiamos no teu amor, Senhor. Abre esse texto para nós aqui nessa noite, Senhor, porque queremos ouvir tua voz, em nome do teu Filho Jesus, Pai, em nome do teu Filho Jesus. Meus irmãos e irmãs, este é um texto que eu chamo a atenção de todos vocês, porque todos sabem que esses capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse são as 7 cartas às igrejas da Ásia. Essas cartas, elas têm algumas particularidades que nós temos que saber de uma vez por todas. Jamais podemos ler qualquer porção dessas cartas se nós não compreendermos o seu verdadeiro conteúdo espiritual. Eu quero fazer um rápido resumo dessas cartas para vocês. Um detalhe é que elas se encontram aqui no livro de Apocalipse. Nós sabemos que todo o livro de Apocalipse é profecia. Esse não é um livro que contém profecia. Esse é um livro profético. Todo ele. Desde o capítulo 1 até o capítulo 22, você vai ver que este livro é profético. É curioso notar que, se você já estudou a história da igreja,
você saberá muito bem que o Senhor condensou, sintetizou toda a história da igreja nestas 7 cartas. Se você estudar toda a história da igreja, você vai ver toda a história da igreja resumida nestas 7 cartas. Um detalhe é que, especialmente sobre esta carta à igreja de Éfeso, é que cada uma dessas cartas, começando por essa, elas vão revelar para nós os 7 estágios da igreja. Se você pega a história da igreja, você vai ver 7 estágios, começando com a igreja do primeiro século. A igreja de Éfeso revela a igreja do primeiro século, como foi que o amor foi esfriando. Se você se lembra, um dos maiores, mais profundos e grandiosos documentos escritos por Paulo para a igreja foi a esta igreja de Éfeso, a esta cidade de Éfeso. Paulo esteve lá mais tempo do que em qualquer outro lugar. Foi o lugar onde ele mais gastou do seu tempo, foi na cidade de Éfeso. E quando ele estava regressando para Jerusalém, na última viagem missionária que ele havia feito, registrada no livro de Atos, provavelmente ele tenha feito mais uma, mas a Bíblia diz que quando ele chegou em Mileto, capítulo 20, versículo 17 do livro de Atos, ele mandou chamar os presbíteros de Éfeso. E no versículo 28 e também no 29, vocês vão ver que Paulo fala algo muito sério. Embora tenha dito que ele havia compartilhado com eles todos os desígnios de Deus. Aí no versículo 28 ele diz: atendei por vós. E você vê que a primeira e a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, porque quando Paulo escreve para Timóteo, Timóteo estava em Éfeso. E você vê a grande ênfase que Paulo dá às questões do ministério, do serviço ao Senhor, daqueles que foram chamados para ministrarem ao Senhor, aqueles que foram escolhidos para servirem como instrumentos de Deus, na cooperação do Espírito Santo para a edificação da sua igreja. Paulo diz: atendei por vós. Ele diz para Timóteo: cuida de ti mesmo. Cuida de ti mesmo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então você vai ver tantas exortações de Paulo sobre este atendei por vós. Atendei por vós e por todo o rebanho, o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, pastores, superintendentes, supervisores, presbíteros, porque o termo aqui designa tudo isso. No versículo 17, ele chamou os presbíteros, ele disse a eles: atendei por vós. E também por todo o rebanho, o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu sangue. Na sequência, ele vai dizer assim: eu sei que depois da minha partida, lobos vorazes entrarão no meio de vós. Aí você vai ver novamente o quadro de 1º e 2 Timóteo. Paulo exortando Timóteo quanto a esses lobos vorazes que ensinaram outras doutrinas. Então, meus irmãos e irmãs, talvez este seja apenas um conteúdo panorâmico da realidade contextual da situação de Éfeso naquele tempo. Uma igreja que recebeu tanto do Senhor, uma igreja que pôde ouvir do Senhor, não somente tudo que Paulo, durante aqueles anos, esteve ministrando entre eles, mas também a própria carta a Timóteo, que eles tiveram como um documento direcionado a eles. Então, soma-se tudo isto. Imagine todo o investimento que Deus fez na igreja de Éfeso. A tradução da palavra Éfeso é desejável, porque ela revela o coração do Senhor para com a sua igreja. O Senhor deseja a sua igreja.
O Senhor quer a sua igreja. Ele procura persistentemente por ela. Ele não desiste dela. Ele está com seus olhos sobre ela. Mas ela desiste dele. Ela abandona ele. Ela o deixa. Ela se esfria. Então, queridos irmãos e irmãs, aqui é um pouco da situação espiritual de Éfeso. Agora vamos entrar em alguns detalhes aqui antes da gente meditar sobre esse texto. Se não for possível concluir hoje, que o Senhor tenha misericórdia e nos dê uma outra oportunidade. Mas observe que o Senhor, Ele se revela a esta igreja como aquele que tem as 7 estrelas. Nós sabemos aqui no versículo 20 do capítulo 1, que essas 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. Aí carece de uma pequena interpretação do texto, conforme a sua hermenêutica. Porque a ideia que algumas pessoas podem ter é que esses 7 anjos simbolizam anjos mesmo, que cada igreja tem um anjo. Este foi um problema para os irmãos em Colossos, porque eles começaram a ter tamanha preocupação com a posição dos anjos na igreja, que chegou o momento que eles começaram a cultuar anjos. Na verdade, a palavra anjo aqui é a palavra mensageiro. O termo aqui é genérico. Não fala de um ser celestial. Quando a Bíblia fala que João Batista é o mensageiro do Senhor, a palavra ali é a mesma, é anjo. Se você estudar no Novo Testamento essa palavra com a boa concordância bíblica, com a boa chave linguística, você vai ver que tanto fala de anjos celestiais, como fala também de mensageiros. O Senhor Jesus era um mensageiro. Então o termo aqui é genérico. Então, por favor, de uma vez por todas, retire o caráter de anjo celeste, como um querubim, como um arcanjo, ou como serafim, seja lá o que você pense, porque este termo não dá base para isso. Mas sabemos que na igreja do Senhor havia aqueles mensageiros, isto é, aqueles que recebiam e recebem hoje a palavra do Senhor para compartilhar a igreja. Então, o Senhor diz que Ele é aquele que tem as 7 estrelas. Então, as 7 estrelas, versículo 20, são os anjos, são esses mensageiros que o Senhor tem em suas mãos. Porque justamente isso, se você olhar, Ele concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Você vê a mão do Senhor, Ele é aquele que tem o ministério em sua mão. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Atos 13:1. Então você vê a mão do Senhor, porque não é o homem. O homem pode tentar sobrepujar o Senhor. O resultado disso é fracasso. Mas só o Senhor, Ele disse, eu edificarei minha igreja. É Ele que está trabalhando nela. É Ele que está edificando ela. É Ele que tem os homens em suas mãos. É Ele quem usa, não é o homem que usa o Senhor. O homem acha que ele pode usar o Senhor. Então, queridos, aí ele diz, quero que você observe a frase seguinte, que no versículo 1 do capítulo 2, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Observe isso, porque este é o ponto importante aqui. Diz que o Senhor é aquele que anda no meio dos 7 candeeiros. Essa palavra meio, no centro. Se você voltar também aqui para o capítulo 1, você vai ver que João tem uma visão dos 7 candeeiros, versículo 15, aqui no capítulo 1. Diz, no meio dos 7 candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. Então o Senhor é aquele que anda no meio dos 7 candeeiros. Aqui no versículo 21, vai dizer que esses candeeiros, eles representam as igrejas. Em cada cidade existe um candeeiro do Senhor. Em cada lugar deve haver o testemunho deste candeeiro. E o Senhor, Ele é o centro deste candeeiro. Agora, vocês sabem que o Senhor, Ele vai dizer para essa igreja, que Ele via, e diz assim, eu conheço. A palavra conhecer aqui é conhecer profundamente. Conhecer não apenas
em termos naturais, mas conhecer as motivações, conhecer as raízes, conhecer os fundamentos. O sentido aqui é muito profundo, é um conhecer muito íntimo. Conheço as tuas obras, teu árduo trabalho, a paciência, que não pode suportar os maus, e provastes os que se dizem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Diz, sofrestes, tiveste paciência, trabalhastes arduamente por causa do meu nome, e não esmorecestes. Estão vendo esses dois textos? Irmãos, vamos ser honestos conosco, diante do Senhor e da sua palavra. Essa igreja é uma igreja boa, não é, irmãos? Quem aqui não gostaria de reunir numa igreja assim? Talvez alguns como eu já passaram por vários locais. Você já esteve num lugar assim? Eu nunca tive. Você conhece uma igreja assim, irmãos? Uma igreja que o Senhor diz, eu conheço tuas obras, teu árduo trabalho. O Senhor conhece o nosso trabalho, irmãos. Nosso trabalho é árduo. O Senhor conhece a nossa perseverança. Nós somos perseverantes no partir do pão. Nós somos perseverantes na palavra. Porque eu sei que as pessoas que eu vejo aqui no domingo, eu só vejo quase que 10% delas na quinta. E é o dia do estudo da palavra. Nós somos perseverantes na palavra. Nós somos perseverantes na oração. A nossa reunião de domingo à noite aqui, o local fica pequeno, mas a reunião de oração a gente consegue reunir lá no berçário. Talvez seja a nossa menor sala. Devia ser o contrário, irmãos. Mas nós somos, irmãos. Eu estou falando das nossas obras, não estou falando de obras de ninguém, é nossas aqui. Nós somos perseverantes na oração, nós somos perseverantes no partir do pão, nós temos realidade desta mesa. Porque nós precisamos de uma música para abrir o nosso coração e nossa inspiração de exaltar o Senhor. Espontaneamente nós temos dificuldade para isso. Quando o Senhor diz assim, lembrai-vos de mim, ou tenham memória de mim, para que você tenha memória de mim, na mesa. O que é a memória do Senhor? Ficar lembrando lá do passado apenas da morte, mas da realidade dessa morte. Mas não é isto. Lembrar tudo o que o Senhor é, tudo o que Ele significa, tudo o que Ele fez, todas as suas glórias, tudo que está envolvido neste grandioso sacrifício da cruz do Calvário. Diz, fazer isto em memória de mim. Mas não é memória de um defunto, porque só existe um túmulo vazio neste universo, e é aquele lá de Jerusalém. Então, irmãos, irmãs, pensemos sobre isto. O Senhor conhece nossas obras, irmãos. Ele conhece as nossas obras. Ele diz que Ele conhece as obras dessa igreja. Ele diz, não pode suportar os maus, aquelas pessoas que diziam ser obreiros, ou os maus em termos de caráter, de conduta. Ele diz assim, provasse os que se dizem apóstolos não são. Os apóstolos eram provados nessa igreja. O ministério lá era coisa séria. Sofrestes, tivesse paciência. Mais ainda, trabalhastes arduamente por amor do meu nome. Irmão, será que nós temos um alto compromisso com este nome? Será que nós temos um compromisso com a grandeza deste nome? O que é este nome? Irmãos, espiritualmente falando, o que significa o nome do Senhor? O nome do Senhor significa o Senhor, porque o nome do Senhor é aquilo que o Senhor é. O nome do Senhor é a expressão da sua natureza, do seu caráter e da sua pessoa. E eu pergunto, irmãos, essa pergunta é para mim também. Será que nós temos trabalhado, dedicado, por causa deste nome? Essa é a igreja de Éfeso. É uma boa igreja, não é, irmãos? Eu queria estar lá, irmãos. Eu queria congregar nessa igreja. Quem não queria? Porque eu não conheço uma igreja como esta. O padrão deles era alto. Agora tem uma conjunção adversativa que estabelece um contraste, que mostra que Deus vê o que ninguém vê. Mas tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro, a palavra que protem no original, o melhor. Quer dizer que tudo que eles faziam estava baseado apenas na prática, apenas no serviço,
A obra era o fundamento, e não o amor era o fundamento da obra. A obra era o fundamento para trabalhar por causa do amor do nome do Senhor, mas não o amor ao Senhor, o amor ao nome do Senhor. Na verdade, eles trabalhavam para o Senhor, e o trabalho para o Senhor deve ser fruto do seu trabalho em nós, e o amor deve ser o fundamento. Irmãos, é muito fácil viver isso aqui, ó. Vocês estão achando que é difícil? É fácil. Nós vivemos, talvez numa escala muito inferior, mas vivemos. E o Senhor diz, se o Senhor não quer isso, Ele também não quer o que nós fazemos de maneira tão inferior. O padrão do Senhor é alto. E você diz, irmão, mas como que a gente vai viver a vida cristã? A primeira coisa que a gente tem que viver a vida cristã é morrer. Números capítulo 32. Eles vão entrar na terra de Canaã. A tribo de Ruben, de Gade, tinha muitos gados. Aí eles dizem assim, para Moisés, se achamos graça aos teus olhos, permita que nós e os nossos filhos fiquemos aqui com os nossos gados, porque essa é uma terra boa para o nosso gado. Nós queremos viver aqui. Nós queremos criar nossos filhos aqui. Nós queremos colocar a nossa riqueza, o nosso gado aqui. Nós não queremos passar o Jordão. Quer ver o texto? Abra sua Bíblia aí. Essa frase que eu acho mais incrível. Olha o que eles dizem. Não queremos passar o Jordão. E você sabe o que significa espiritualmente passar o Jordão. Números 32, 5. Se achamos graça aos teus olhos, desce esta terra a teus servos, em possessão, e não nos faça passar o Jordão. Esse é o texto-chave. Estão vendo aí? Sabe o que significa não passar o Jordão? O Jordão significa morte. Estão vendo? Irmãos, que texto. Eles estão dizendo para Moisés, nós queremos ficar aqui, não queremos morte. Queremos colocar os nossos bens aqui, queremos colocar nossas riquezas aqui, queremos colocar nossa vida aqui, não nos faça entrar na morte. Irmãos, o primeiro passo para a vida cristã é entrar na morte. Entende? É morte. Todos nós sabemos que lá na cruz, nós temos uma morte participativa com o Senhor. Eles queriam entrar na terra de que maneira? Virtual? É como muitos têm vivido a vida cristã hoje. Virtual. Que perigo, irmãos. Que perigo. Nós temos que chegar ao fim de nós mesmos. O novo nascimento tem que ser uma realidade. Não tem que ser uma salvação psicológica, não tem que ser uma salvação religiosa, tem que ser uma salvação com realidade. A habitação do Espírito Santo tem que ser realidade em nossas vidas. Isso é muito sério, isso tem que chamar a nossa atenção. Que tipo de igreja nós estamos sendo? Que tipo de membros nesse corpo nós somos? Nós precisamos urgentemente nos atentar para isto, porque a sentença seguinte é muito séria. O Senhor diz, tenho, porém, contra ti que abandonaste o melhor do teu amor. Aí, ele diz para ela, lembra, pois, de onde caístes. Olha uma palavra importante. Mesmo tendo tantas obras, árduo trabalho, paciência, mesmo suportando os maus, colocando à prova os falsos apóstolos, mesmo com toda paciência e sofrimento, mesmo trabalhando arduamente pelo nome do Senhor, o Senhor diz, você está caída. Compreende? Você está caída. Você caiu. Então, é possível, mesmo caídos, tentando fazer algo para o Senhor? É possível. É possível, mesmo caídos, tentando trabalhar zelosamente pelo nome do Senhor? É possível. Porque o foco não é o nosso relacionamento com o Senhor, é o nosso trabalho para com o Senhor. Porque nós não temos relacionamento com o Senhor, nós queremos fazer algo para o Senhor. Irmãos, o Senhor não precisa de nós. Põe isso aí na tua cabeça. Ele não precisa de mim e nem de você. Ele pode suscitar pedras para pregar o Evangelho. Mas Ele é tão misericordioso que Ele conta conosco. Ele é tão misericordioso que Ele nos chama para participar de uma vocação celestial. Ele é tão especial, irmãos, que Ele nos coloca como seus cooperadores.
Então o Senhor diz: lembra-te, pois, de onde caístes. Aonde foi que você caiu? Para uma igreja que olha todo este currículo aqui, deve pensar: meu Deus, onde? Temos feito tudo. Temos tudo organizado, fazemos tudo certinho. O Senhor diz que nós caímos. Quer dizer que tudo que nós fazemos é fruto de uma queda. Nós estamos caídos tentando agradar o Senhor. Não, um termo que não pode ficar de lado. Você tem que olhar para ele com todo o temor. Lembra, recorda, você caiu. Diz: volta e pratica as primeiras obras. Só existe um lugar na Bíblia que pode nos ajudar a compreender estas primeiras obras: o livro de Atos, porque ali estão as primeiras obras da igreja. O capítulo 2, o versículo 42, é uma síntese de toda a vida da igreja primitiva. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, isto é, na palavra. Eles perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. E como que uma igreja como esta pode perder isto? É quando o formalismo toma o lugar da realidade espiritual. Aí a vida cristã vira obsessão. É quando aquilo que é realidade espiritual é substituído por entretenimento, por práticas religiosas. Isto é de dentro para fora. É chegar em torno da mesa do Senhor e não discernir o corpo do Senhor. Se você quer entender o que é discernir o corpo do Senhor, lê todo o capítulo 10 de 1 Coríntios. Porque Paulo vai colocar um pano de fundo glorioso para nós entender o que é não discernir o corpo do Senhor, o que é comer o pão e o cálice do Senhor indignamente. Porque ele vai mostrar que lá no passado ele vai usar essas jornadas do povo de Israel como pano de fundo. Porque aquele povo, eles caminhavam, mas eles não discerniram Cristo. No versículo 4 de 1 Coríntios capítulo 10, Paulo vai dizer assim: havia uma pedra que os seguia, e a pedra era Cristo. E você sabe que havia aquela rocha que o seguia, que provia água. Paulo vai dizer que aquela rocha era uma teofania de Cristo. Eles não viram Cristo, eles não discerniram Cristo. Se nós não somos capazes de discernir o Senhor na sua mesa, nós estamos profanando o sagrado, nós não estamos discernindo o que é o corpo de Cristo. Se nós não somos capazes de ver Cristo, e a maneira como nós vemos Cristo também traz condenação para nós. Você vê, irmãos, a maneira como as orações se tornam tão individuais e pessoais. Nós sabemos que existem dois aspectos de oração: a oração pessoal, a oração do dia a dia, a oração que você faz a todo tempo, mas existe a oração congregacional. Você vai ver que a grande ênfase no livro de Atos é a oração congregacional. A oração congregacional, ela tem mais ênfase no seu poder, ela tem mais ênfase no seu propósito, porque ela é a oração que toca a mente e o propósito de Deus. Quando nós oramos, nós podemos orar intercedendo por um irmão, nós podemos orar por causa de nós mesmos, mas quando nós nos reunimos, aí nossa oração se torna o falar do Senhor, aí nossa oração se torna a mente do Senhor, aí nossa oração abre o propósito de Deus concernente o mover de Deus no tempo presente. Aí nós começamos a tocar assuntos muito mais elevados. Esta oração, ela é em cooperação com o trono. Essa oração congregacional é a oração que nós fazemos aqui todas as segundas-feiras. Essa oração é oração junto do trono. É uma oração onde a evidência, a presença e o poder de Deus é muito maior. Essa oração nunca pode ser desprezada. Irmãos, o diabo ele fará de tudo para que a igreja tenha todo tipo de programa, mas não tem oração. E se tem oração, não toca o trono. Se tem oração, não é congregacional. Nós precisamos resgatar isto, porque esta é uma verdade que está perdida. O Senhor está dizendo para a igreja de Éfeso: volta e pratica. E eles perseveravam. Volte a perseverar na palavra, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Estão vendo, irmãos? Aí o que ele diz? Pois se não, venho. Eu não sei se na sua versão está assim, mas na Reina Valera está assim: se não, venho imediatamente a ti.
olhe o que o Senhor diz, mas não apenas o que o Senhor diz, olhe como Ele diz. Venho urgentemente a ti, e tirarei teu candeeiro do seu lugar. Talvez hoje, pela questão do tempo, a gente fale só um pouquinho sobre isso aqui. Se o Senhor permitir só mais um ponto, a gente encerra. Tirarei o seu candeeiro do seu lugar. Este livro de Apocalipse vai nos revelar qual era o lugar do candeeiro. Qual era o lugar do candeeiro? Em torno de Cristo. E quem estava no centro do candeeiro? O próprio Cristo. Remover o candeeiro significa perder a centralidade de Cristo. Irmãos, o assunto de Cristo na Bíblia é o assunto de absoluta preeminência. No Antigo Testamento, a preeminência de Cristo estava detalhada na simbologia dos elementos, das figuras, e enfim. Quando Deus ordenou a Moisés que se construísse o tabernáculo, qual foi o primeiro item que Deus pediu que Moisés construísse? A arca. Do que nos fala a arca? Da preeminência e centralidade de Cristo. Era o testemunho da preeminência e da centralidade de Cristo na terra. Você sabe muito bem, na história de Israel, houve uma época de quase 80 anos que no tabernáculo não havia a arca. Durante quase 80 anos, a centralidade de Deus representada por aquela arca, o seu testemunho na terra, da sua presença, não havia em Israel. Mas sabe o que é mais importante? Que Israel continuou. Os sacrifícios continuaram, os sacerdotes continuaram, os serviços continuaram. Você está vendo aqui? Se você pegar todo o governo de Saul e alguma parte do governo, do reinado de Davi, até ele buscar a arca de volta, até o reinado de Davi, você vai ver que não havia arca em Israel. Ela estava entre os filisteus. Que coisa interessante, irmãos. Mas Israel continuou prevalecendo. Israel continuou vencendo os inimigos. Israel continuou sendo uma nação de Deus na terra. Os serviços sacerdotais haviam. Estão vendo? Da mesma forma, irmãos, essa igreja, ela tem obras. Essa igreja, ela persevera, ela tem paciência, ela sofre por causa do Senhor. Essa igreja batalha por causa do nome do Senhor. Essa igreja, ela tem tudo isto, mas ela não tem o que é mais importante, ela não tem a centralidade de Cristo. Você trocaria tudo isso aqui pela centralidade de Cristo? Eu creio que você diria sim. Estão vendo, irmãos? Podemos ter tudo isto, podemos ter aqui pessoas ministrando a palavra, podemos ter adoração, Davi era um adorador, podemos ter ministérios constituídos, segundo o Senhor, podemos ter reuniões, podemos ter a mesa do Senhor, podemos ter tantas coisas, mas podemos fazer tudo isso em torno de nada. Porque tudo isso tem que girar em torno do Senhor, tem que focar o Senhor, tem que exaltar o Senhor. Imagina, irmãos, nós fazermos tudo isso, e amanhã o Senhor dizer assim, eu não estive presente. Mas vamos dizer, Senhor, cantemos o Teu nome, honramos o Teu nome, as canções, tudo isso. Ele diz, mas eu não estava presente, vocês estavam num vácuo, num vazio. Estão vendo, irmãos? Perder a centralidade do Senhor é melhor que não se tenha culto, é melhor que não se tenha ministério, é melhor que não se tenha nada, mas que nós venhamos começar com Ele. Senhor, nós queremos começar em torno de Ti, Senhor. O que adianta ter local de reunião? O que adianta? O que adianta ter ministério da palavra? O que adianta ter grupo de louvor? O que adianta ter tudo isso? O que adianta ter um culto tão ordenado e organizado e não ter o Senhor? Porque o candeeiro já foi removido, irmãos. Se o candeeiro é removido, vocês vão ter simplesmente formalismo religioso inconsciente. E ainda achando que estão agradando o Senhor. O Senhor não se limita a essas coisas. O Senhor tem compromisso com a sua glória e com a sua palavra. Isso é sério, irmãos. É muito sério. O Senhor diz que a primeira coisa que vai nos mostrar aqui, que nós vemos que Ele vai remover, é a centralidade dEle. A primeira coisa que a igreja vai perder
é o candeeiro. O candeeiro vai ser tirado. Quando o candeeiro é tirado, a primeira coisa que se perde é a centralidade de Cristo. Nós vamos gravitar em torno de quê? De programa. A gente sabe que amanhã tem uma reunião, depois tem outra reunião, tem um compromisso. Nós temos eventos, tem isso, tem aquilo outro, e aí por aí vai. Estamos com a agenda cheia até a volta do Senhor. Imagina a nossa agenda cheia em torno de nada. Em torno de quê? De programas? Em torno de quê? Aumentar o número de irmãos aqui? Em torno de quê? Pregamos o evangelho para quê? Para ter clientes? Para ter membros? Para dizer que nós somos uma comunidade abençoada, próspera e outras coisas mais? É isso, irmãos? Nosso coração gira em torno disso? Ou nosso coração gira em torno do Senhor? O que nós queremos é o Senhor. O que nós queremos é a presença do Senhor. Será que nós temos a ousadia de dizer, como Moisés disse, quando o Senhor olhou para Israel e viu Israel adorando aquele bezerro de ouro, lá no capítulo 33 de Êxodo, o Senhor disse para ele que ele não iria com eles, mas que ele iria enviar o anjo dele, e ele iria dar a terra de Canaã para eles, ele iria destruir os inimigos deles, mas diz, a minha presença não irá contigo. Moisés disse, Senhor, não sairemos desse lugar, isto é, vamos morrer nesse deserto, vamos morrer, se a tua presença não for conosco, nós vamos morrer nesse deserto, mas nós não seguiremos sem o Senhor. Irmãos, quantos de nós estamos dispostos a ganhar tudo nesse mundo, a viver tudo que o mundo pode nos dar, a viver tudo que uma religião morta pode nos dar, e não ter a presença do Senhor? Satanás ofereceu isso para Jesus, te darei os reinos deste mundo, se prostrado me adorares. Estão vendo? Irmãos, nós não temos que querer nada que não seja o Senhor. Nós acabamos de cantar, não há bem no céu. Quem nós vamos encontrar no céu melhor do que o Senhor? Não há. E na terra, não dá nem para comparar. Mas isso é só música? É só uma poesia? Ou uma realidade do nosso coração? Ou é uma realidade? Será que nós não somos um pouco como aqueles de Rúben, de Gade? Queremos ficar aqui. Queremos crescer aqui, queremos prosperar aqui, queremos enfiar nossas raízes aqui, mas não queremos entrar na morte, não queremos viver a vida de cruz. Não queremos. Quando o nosso coração está assim, irmãos, é porque o candeeiro já foi removido. Vamos viver a vida cristã espiritual na sombra da história. Ah, mas no passado a igreja, no passado os irmãos, olha o que Paulo disse, olha o que a Bíblia diz. Isso aqui tudo é formalismo religioso, irmãos. O que diz realmente é palavra viva em meu coração? A igreja está fraca, a igreja está doente, e ela não percebeu que não adianta uma nova onda, não adianta um novo mover, não adianta nada disso, ela tem que voltar à prática das primeiras obras. O Senhor precisa ter um lugar de preeminência, não é só em palavras não, é sua realidade pessoal mesmo, é sentir que é Ele, que é o seu Espírito que está encabeçando todas as coisas. Esse é o meu grande temor, irmãos, é que depois de 15 anos, nós nos tornemos, ou temos nos tornado frios, indiferentes e mornos. Entende? Depois de 15 anos, nós não percebemos que nós estamos agora no processo de retorno para o mundo religioso babilônico. E nem perceber. O louvor é formal, a palavra é uma palavra muito intelectual, fria. Os departamentos funcionam muito jóia, tudo muito bonitinho, mas a presença do Senhor já saiu do nosso meio há muito tempo. E aí, irmãos? Mas dá para seguir, irmãos. Do jeito que nós estamos aqui, a gente consegue chegar até a vinda do Senhor. Não sei qual vai ser o peso do tribunal de Cristo na nossa vida. Porque eu não sei se vocês estão interessados, mas eu não estou. Eu não estou interessado em religião. Eu não estou interessado em denominação. Eu não estou interessado em ser pastor de nada. Eu não estou interessado em ser líder de nada. A única coisa que eu estou interessado é se estamos ou não estamos em torno do Senhor. Se o Senhor é ou não é o cabeça. Se Ele é ou não é o centro. É isso que nós temos que estar com o nosso coração. Fazer o que nós fazemos aqui, qualquer ímpio consegue fazer. Manter um culto organizado, manter louvor, trazer um discurso aqui, ímpios conseguem fazer. Não precisa nem ter novo nascimento, não precisa nem do Espírito Santo. Mas uma coisa é certa, o Senhor não está lá. O Senhor não está, irmãos. Nós precisamos ir aos pés do Senhor e perguntar, Senhor, o teu candeeiro está mesmo em torno de ti? Talvez alguns irmãos aqui possam dizer, não, irmão, mas meu coração continua o mesmo. Eu sei disso.
Mas eu não estou falando de você como pessoa. Eu estou falando da igreja. O foco do Senhor é a igreja. O interesse do Senhor aqui é a sua igreja. Será que nós podemos hoje, com sinceridade, chegar aos pés do Senhor e dizer assim: Senhor, o teu candeeiro ainda permanece em torno de ti. Senhor, tu ainda és o centro das nossas reuniões. Ainda. Senhor, tu estás ainda disposto a nos desposar, como nós cantamos hoje, que o Senhor Ele vai nos desposar eternamente. O Senhor ainda vai casar conosco, o Senhor ainda olha para nós e se sente atraído por nós, por ver o nosso amor por ti. O nosso amor é um amor frio, formal e indiferente. Irmãos, só o Senhor para sondar tudo isso. Ninguém aqui é capaz de sondar isso, só o Senhor. Porque Ele diz que Ele vê, Ele conhece. Eu não conheço. Eu posso presumir, eu posso discernir, até na medida que o Senhor permitir, eu posso discernir. Humanamente eu posso presumir. Mas só o Senhor é capaz de conhecer. Só o Senhor. Irmãos, eu peço ao Senhor nessa noite, que aquilo que Ele conhece de realidade entre nós, Ele revele àqueles que querem esta revelação. Porque eu creio que isso vai trazer a oração, isso vai mexer com essa oração congregacional. Porque se a presença do Senhor sair, irmão, nós vamos ficar com tudo isso, mas sem o Senhor. E vamos seguir, até eufóricos, felizes, vamos ter dias maravilhosos. Mas não é isso, irmãos. É a alegria do Senhor que é a nossa força, não é a nossa alegria. É a alegria, é a satisfação, é o prazer dEle, é Ele se sentir feliz por ver um povo que verdadeiramente o ama. A igreja está padecendo disto, essa cidade está padecendo disto. Me permita só colocar mais um ponto, e aqui eu termino por hoje. Se o Senhor quiser e for sua vontade, a gente retorna outro dia para compartilhar a sequência dessa palavra. Porque, irmãos, quando você quer estudar sobre o candeeiro, você precisa ir para o capítulo 37 do livro de Êxodo. Aqui em Êxodo, capítulo 37, nós temos uma revelação muito preciosa do candeeiro, a partir do versículo 17. Nós sabemos também que Êxodo é o livro que nos traz, de maneira muito espetacular, extraordinária, essa revelação da pessoa e obra de Cristo no tabernáculo. Mas também, aqui no capítulo 25, versículo 31, temos a menção do candeeiro, depois da sua repetição no capítulo 37. Então, por favor, eu quero que vocês notem duas coisas aqui que são princípios, né? Ou por que não dizer, essas duas coisas são um princípio. Então, por favor, primeiro, Êxodo 25, 31, e depois 37, 17. Vamos pegar nessa sequência. Está assim: farás também um candeeiro. Estão vendo? Quero que você observe aqui algo muito especial. Farás também está vendo o artigo? Um candeeiro, versículo 31, 25, 31 de Êxodo. Agora vamos para o 37. Olha o 17. Farás também o candeeiro. Estão vendo? Um e o candeeiro. O Espírito Santo é muito preciso na maneira como ele inspirou e escreveu este livro, usando os homens que ele quis usar. Aqui nós vamos ver uma outra característica daquilo que significa perder o candeeiro ser removido. Aqui nós temos dois artigos, um definido e um indefinido. Mas estamos tratando da igreja. No Novo Testamento nós vemos também duas expressões acerca do termo igreja, uma no singular e outra no plural. Se você quiser começar a estudar a partir de 1 Coríntios, capítulo 16, se não me falha a memória, versículo 19, Gálatas, capítulo 1, versículo 2, versículo 22, 2 Coríntios, capítulo 8, por aí vai. Você vai ver que a Bíblia fala das igrejas, esses textos estão todos no plural, igrejas, as igrejas na Judéia, as igrejas na Acaia, as igrejas da Ásia, as igrejas da Galácia, sempre o termo igrejas no plural. Porque sabemos que
a Judéia, a Ásia Menor, ou a Ásia, a Galácia, todas estas são regiões constituídas de muitas cidades. Então, em uma região constituída de muitas cidades, o que nós temos? Igrejas. Mas você vai ver a igreja em Jerusalém, a igreja em Éfeso, a igreja em Antioquia. O termo é sempre singular. Quando o termo é singular, é igreja na cidade. Quando é igrejas no plural, é igrejas numa região. Isso é tão claro no Novo Testamento. Você nunca vai ler assim as igrejas em Jerusalém, as igrejas em Éfeso, porque para Deus não existe mais de um testemunho da sua igreja numa cidade, só existe um testemunho. Guarde isto. Por isso que ele diz, farás um candeeiro. Fala das igrejas. O sentido das igrejas aqui é aplicado a esse artigo. Farás o candeeiro, igreja. Mas o que isso tem a ver, irmão? Tem muito. Observe que isto mostra para nós como a aparência da igreja, no seu aspecto exterior, foi corrompida e removida. Eu pergunto, se hoje o Senhor enviar uma carta à igreja em Goiânia, quem vai receber? Quem vai receber? Vocês podem ver que sempre que tem um mover novo aí, alguém recebe, empacota, vem, aí produzem CD, livros e sai vendendo. É sempre assim. Tudo que o Senhor, ou eles acham que o Senhor dá para eles, se torna livro, CD, e o resultado disso é conta bancária. Não é verdade? É. Se o Senhor vai falar com o seu testemunho aqui na terra, quem ele vai falar? Porque nós temos vários nomes de igreja, entre aspas. Porque a igreja, ela não deve ter uma expressão externa que não seja a aparência do Senhor formado nela. Irmãos, essa expressão se perdeu. Porque no Novo Testamento, a expressão igreja sempre era o testemunho de Cristo na vida do seu povo, na vida do seu corpo. A igreja que é o seu corpo. Hoje nós mudamos. Hoje a igreja que é uma denominação. Hoje a igreja se tornou uma denominação. Você diz assim, eu sou da igreja batista, eu sou da presbiteriana, eu sou da Assembleia, eu sou da Brasil para Cristo. Irmãos, eu pergunto, lá no céu vai ter todas essas plaquinhas? Quem foi que criou isto? Quem foi que começou com isto? Quem tem interesse em tudo isso? É o Senhor? É o Senhor, irmãos? Não. É o homem. Mas não é o homem não, irmãos. O homem só foi o meio que o diabo usou, é o próprio inimigo. Porque ele trabalha para macular a expressão do testemunho do Senhor na terra. O interesse é dele. Você pensa que os homens estão edificando sua igreja, eles falam assim, a igreja é de fulano, a igreja não é do fulano, a igreja só tem um dono, é o cabeça dela, é aquele que se entregou por ela, o Senhor Jesus. Ele morreu por ela, ele deu sua vida por ela, ele disse, eu edificarei para mim. Ele está edificando para ele, porque ele deseja tomar ela e apresentar para si mesmo uma igreja gloriosa. Mas a aparência da igreja está destituída. Como que o mundo vê a igreja hoje? Você acha que o mundo ama a igreja, irmãos? Não. O mundo odeia a igreja, mas a igreja ama o mundo. Tudo que o mundo faz, a igreja copia. Tudo que o mundo pratica, a igreja também pratica. Hoje aquela linha que dividia a igreja e o mundo não existe mais. Não é triste isso? O que nós estamos fazendo de braço cruzado? O que nós estamos fazendo apenas olhando para isso e dizendo assim, realmente, olha como está a igreja, olha o que virou, olha o que esse pastor prega, olha o que aquele outro pratica. Irmãos, nós não temos que ficar olhando para isso não, nós temos que ficar olhando para nós e dizer assim, Senhor, leva-nos a ter uma expressão do teu testemunho, porque o Senhor está procurando, irmãos, em Goiânia, o seu testemunho. Ele está procurando aqueles os quais Ele deseja se revelar. Ele deseja ter em suas mãos um instrumento para cooperar com o seu Espírito, para preparar o caminho para a volta do seu Filho. Você está entendendo isto? Ele está procurando essa igreja. Mas onde está ela?
enfurnada dentro de 4 paredes, entulhada de programação, recheada de entretenimentos. É isto? Para satisfazer clientes religiosos? Por isso que as pessoas estão morrendo, por isso que existe tantos cristãos se suicidando, por isso que os nossos jovens estão verdadeiramente se perdendo dentro das nossas reuniões, por isso que as coisas estão como estão, porque a expressão do testemunho hoje está sendo totalmente aniquilada. Você vai se conformar com isso? Você vai dormir hoje e vai fechar os olhos como se isso não fosse com você? Irmãos, cadê o que o Senhor depositou a nós? Essa é uma característica que o candeeiro foi removido. Quem hoje está disposto a se levantar pelo Senhor? Quem hoje está disposto a atravessar o Jordão e dizer assim, eu vou, Senhor, eu vou batalhar, eu vou conquistar. Sabe o que significa Canaã na Bíblia? A plenitude de Cristo. Mas algumas pessoas preferem um conforto em Cristo. O bom em Cristo pode nos roubar do melhor em Cristo. A tribo de Rúben e de Gade, eles encontraram um lugar do repouso. Eles encontraram um bom lugar. Um bom lugar ainda pode não ser o lugar que Deus tem para você. Não se conforme. Esse mundo não é um lugar de descanso. Este mundo é um campo de batalha. Estão entendendo, irmãos? Aquilo que nós não vencemos na nossa carne é o que vai nos destruir. Percebe? Aquilo que Saul não destruiu. No capítulo 15 de 1 Samuel, lembra? Capítulo 15 de 1 Samuel. Deus mandou ele destruir os amalequitas, porque Deus havia jurado por si mesmo que ele iria varrer os amalequitas da face da terra. Nós descobrimos em Gênesis, capítulo 36, que os amalequitas são descendentes de Saul. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 que Saul era um profano e iníquo. Então, esta é a raiz dos amalequitas. Profanação, iniquidade, pecado. É uma figura tipológica da carne. Então, Deus quer acabar com a carne. Porque lá no capítulo 17 de Êxodo, os amalequitas alcançou Israel quando eles estavam cansados no deserto. E veio por trás, porque é assim que a carne faz. A carne é traiçoeira. Você não pode confiar na carne. Então, Deus decidiu destruir a carne. Mas o que Saul fez? A Bíblia diz que Saul pegou o melhor de Amaleque e preservou. Ele pegou o melhor da carne e deixou lá intacto. Mas você tem que ler 2 passagens, 2 capítulos. Primeiro, o capítulo 28 de 1 Samuel. Quando os amalequitas vão até o acampamento de Davi em Ziclac. E foi lá e saqueou tudo, destruiu tudo e tomou as mulheres e os filhos e levaram todos cativos. Todos cativos. Você se lembra disso? Lá em Ziclac. Davi chorou, irmãos, quando Davi viu tudo destruído, os filhos levados, as esposas. O povo queria matar Davi. Mas o Senhor cobrou a força dele. E ele foi e pelejou contra Amaleque e desbaratou os amalequitas. Mas a Bíblia diz que um grupo forte de jovens amalequitas montam nos seus camelos e fogem. Sabe o que significa, irmãos? Olha o quanto a carne é resistente. Esses amalequitas que não foram desbaratados. Eles que geraram Amã, o Agagita. Lembra? O Agagita. Agora no livro de Esther, os amalequitas não querem destruir só as famílias e os filhos, querem destruir toda a nação de Israel. Mas graças a Deus, que a Bíblia fala, que foi feita uma forca, que é um exemplo, uma tipologia da cruz, para Amã. Todos os amalequitas, descendentes de Amã, foram mortos lá naquela forca. A carne foi destruída, a carne tem que ser destruída na cruz. Estão vendo, irmãos? Um bom lugar em Cristo ainda é um lugar perigoso. Nós temos que passar pela morte, nós temos que passar pela cruz. Porque a nossa carne quer um bom lugar em Cristo, mas ela não quer a plenitude de Cristo. Porque para ter a plenitude de Cristo, nós temos que passar pela morte. O Jordão fala da morte. O nosso Senhor, Ele passou por essas águas. Porque a sua vida foi uma vida de cruz. Nós também temos que viver esta vida de cruz. Irmãos, todo cuidado é pouco, porque é o que o inimigo quer fazer. Ele quer nos vencer, ele quer nos roubar a plenitude de Cristo. E nós temos que agora ir aos pés do Senhor e dizer: Senhor, tenha misericórdia de nós. Restaura o teu testemunho nessa terra. Restaura o teu testemunho nessa cidade. Não é que nós vamos excluir os nossos irmãos de forma alguma, mas o Senhor tem que ter uma luz para que o povo dele veja. O Senhor deseja resgatar a sua igreja de volta para si. O
Senhor quer tirar a igreja da mão do homem e Ele quer colocar suas mãos sobre ela. Ele diz que é Ele que sustenta aqueles anjos. O Senhor, Ele é a provisão, Ele é o sustento de todo o seu povo. Mas a igreja está na mão de homem. A igreja tem vivido para o homem. A igreja tem sido o meio do homem se enriquecer, se promover, se autoafirmar. Irmãos, que o cabeça volte para o seu lugar. Que o Senhor volte para o seu lugar. Antes que Ele venha buscar esta igreja, Ele está reivindicando ela para si. Porque ela está aqui para esse propósito. Irmãos, que a misericórdia do Senhor caia neste lugar sobre nossas vidas. Porque nós podemos não perceber que o candeeiro já foi tirado há muito tempo. Nós podemos dizer assim, nós nos reunimos em nome do Senhor. O que adianta dizer que reúne em nome do Senhor e não ter a centralidade do Senhor? Não ter a preeminência do Senhor? Só a misericórdia do Senhor para nos alcançar nessa noite, neste lugar. Só o Espírito Santo poderá interpretar melhor esta palavra no meu e no teu coração. Que Deus os abençoe.